O sistema HLA é o maior sistema genético existente no homem, sendo o principal responsável pela defesa do organismo contra os agentes infecciosos e também contra as células alteradas, como as tumorais e as transplantadas. Infelizmente, o mesmo sistema que defende pode também ser responsável por patologias. Esse é o motivo desta aula, onde vamos tratar do tema HLA e doenças. O assunto pode ser dividido em dois tipos de patologias: doenças ocasionadas pela sensibilização HLA. Elas acontecem quando células e tecidos são transferidos de um doador para um receptor. O receptor pode produzir anticorpos contra o HLA das células do doador. Os anticorpos anti-HLA podem causar a rejeição aos transplantes de órgãos sólidos, assim como os de medula óssea. Eles são também responsáveis por reações transfusionais, trombocitopenia e neutropenia neonatal. As doenças ocasionadas por associação com o HLA acontecem e estão relacionadas à apresentação inadequada de peptídeos aos linfócitos T. Os macrófagos podem apresentar peptídeos próprios, self, peptídeos antigênicos e peptídeos self alterados aos linfócitos. A espondilite anquilosante é um exemplo onde a maioria dos pacientes possuem o HLA-B27. A doença celíaca já foi mencionada, a artrite reumatoide, a diabetes e todas as doenças associadas com antígenos HLA, não existindo nesse caso alossensibilização. Veremos esses exemplos a seguir. A resposta imunológica pode acontecer por intermédio de uma reação imunopatológica, seja na alossensibilização quanto na associação. O sistema HLA está localizado no braço curto do cromossomo 6, na região conhecida como complexo principal de histocompatibilidade. Este complexo está dividido em regiões de classe 1, regiões de classe 2 e classe 3. Na região de classe 1, encontramos diversos locais ou locos, como o HLA A, B e C. Cada um abriga diversos genes ou alelos HLA e que se expressam na membrana de todas as células nucleadas como glicoproteínas ou antígenos HLA. Na região de classe 2, encontramos os locos DR, DQ e DP, sendo que cada um abriga outros genes ou alelos HLA. Na região de classe 3 não existem genes HLA. Existem milhares de genes na população. A função de defesa do HLA acontece quando os peptídeos virais, bacterianos, peptídeos próprios, self, alterados e outras moléculas são apresentadas pelos macrófagos e outras células apresentadoras de antígenos aos linfócitos T, CD4, helper e CD8, citotóxicos. De uma maneira geral, os peptídeos extracelulares, como os bacterianos, são apresentados às células CD4, helper. Os intracelulares, como as micobactérias e os vírus, são apresentados às células citotóxicas, CD8. A célula CD4 estimula a produção de anticorpos pelos linfócitos B e a CD8 liberam citocinas. Tanto os anticorpos como as citocinas promovem a defesa do organismo pela destruição de células infectadas, células tumorais e a rejeição aos transplantes de órgãos. Genética HLA. A herança HLA é mendeliana clássica e o sistema é codominante, ou seja, os filhos herdam sempre um cromossomo materno e outro paterno. Em cada cromossomo herdamos os genes ou alelos HLA em bloco, e que denominamos de haplótipo, por estarem no mesmo cromossomo.
Os locos, como já vimos, são o locus A, B, C, DR, DQ e DP. De acordo com a segregação HLA, teremos 25% de filhos totalmente diferentes, como F1 e F4. 50% dos filhos serão parcialmente iguais, como F1 e F2. E 25% serão totalmente iguais, como acontecerá com o próximo filho que nascer nesta família. Esses últimos são os ideais para os transplantes de órgão intervivos. Nesta tabela, observamos a frequência dos alelos HLA dos locos AB e DR, por testes de baixa resolução na população do Rio Grande do Sul. Sendo assim, se analisássemos por métodos de alta resolução, como o sequenciamento do HLA, teríamos centenas de mais alelos do que os assinalados. Algumas características devem ser levantadas sobre essa tabela, como a alta frequência do HLA-A2 em 53% na população caucasoide do Rio Grande do Sul. O HLA-B27, que está relacionado com a doença espondilite anquilosante, está presente em mais de 90% dos casos, mas que sua presença na população é de apenas 4,6%. O loco HLA-C também é muito polimórfico e de interesse temos o HLA-C-W6, que acontece em 2,6% na população normal e em 20% dos pacientes com psoríase. As moléculas HLA são identificadas por resíduos polimórficos de glicoproteínas, também chamados de epítopos ou applets, em amarelo, que em seu conjunto fornecem a especificidade da molécula HLA. Eles estão mais expostos à resposta imune, especialmente aos anticorpos. Quando uma célula é transplantada para um indivíduo, os epítopos ou applets podem desencadear respostas halogênicas, ou seja, anti-HLA. Como exemplo, temos a rejeição aos transplantes devido à produção de anticorpos contra essas regiões das moléculas HLA. Podemos entender que existem doenças ocasionadas por essa sensibilização com o HLA, como a rejeição aos transplantes, trombocitopenia e neutropenia. Os demais aminoácidos em rosas são menos expostos espacialmente e não despertam a imunidade. Eles sustentam um peptídeo central em marrom. Esse pode ser um peptídeo próprio, self, do indivíduo, e não ocasionar nenhuma reação. Ou ele pode ser um pedaço de um antígeno, e então será apresentado aos linfócitos, despertando uma resposta imune. Peptídeos self alterados também pode acontecer e causar doenças. É o que chamaremos de doenças associadas ao HLA. A sensibilização HLA, responsável pelo primeiro grupo de doenças, pode acontecer após transfusões de sangue, gestações ou transplantes prévios. Inicialmente acreditava-se que seriam somente as transfusões que estimulariam a produção de anticorpos anti-HLA, levando à rejeição de transplantes. Van Rode, na Holanda, descobriu, após atender uma paciente com reação transfusional, que as gestações poderiam também estimular a produção de anticorpos. A partir desse momento, ficamos conhecendo que a incompatibilidade materno-fetal pode sensibilizar uma mulher e posteriormente ocasionar reações transfusionais, rejeição aos transplantes, trombocitopenia, neutropenias, entre outras situações. O primeiro transplante de rim aconteceu em 1954, quando em Boston realizaram a primeira cirurgia. A partir de então, a medicina acostumou-se com o prejuízo que os anticorpos anti-HLA trazem para os tecidos transplantados. As rejeições são hoje a maior preocupação dos laboratórios de histocompatibilidade, pois grande parte dos pacientes em lista de espera estão sensibilizados.
É necessária a compatibilização HLA entre o doador e receptor para alcançarmos bons resultados com os transplantes. Por essa razão, desenvolveu-se inúmeros testes para avaliar os pacientes antes dos transplantes. Entendemos desde o início que não podemos fazer transplantes com prova cruzada positiva, pois anticorpos anti-HLA causam a rejeição hiperaguda. Os órgãos ficam infiltrados de linfócitos e neutrófilos, seguindo a perda da função renal. Outros tipos de rejeição também existem baseados sempre na sensibilização. Esses anticorpos podem ser produzidos por gestações e transfusões prévias, assim como podem ser produzidos diretamente contra o HLA das células do doador. Nessa figura, observamos um paciente que produziu um anticorpo anti-HLA B45 após 15 meses de seu transplante renal. O doador tinha o B45 ausente no receptor. Isso estimulou o surgimento dos anticorpos antes mesmo do aumento da creatinina, com posterior perda do órgão. Um dos problemas que encontramos em pacientes oncológicos, pacientes transplantados de medula óssea e politransfusidos é a refratariedade plaquetária. Ela acontece por sensibilização dos pacientes com antígenos HLA de classe 1 e com antígenos próprios das plaquetas chamados HPA, Human Platelet Antigens. Os pacientes podem então ficar trombocitopênicos e iniciam sangramentos. A transfusão de plaquetas não resolve a situação, pois cada vez sensibilizam mais os pacientes. Será necessário a compatibilização do paciente com os doadores no sistema HLA e HPA. Só assim conseguiremos o incremento plaquetário após cada transfusão de sangue, tirando o paciente da situação grave de sangramento. Nessa figura é mostrado um paciente que apresentou anticorpos anti-HLA e ficou trombocitopênico e refratário às transfusões. Quanto mais transfusões fazia, mais anticorpos surgiam. Veja que após as 3 primeiras transfusões, as plaquetas não subiram. Quando conseguimos um doador com compatibilidade HLA, o número de plaquetas aumentou e o paciente parou de sangrar. A neutropenia aloimune neonatal NAN é outra patologia desencadeada pela alosensibilização. Aqui demonstramos uma senhora em segunda gestação, parto gemelar, nascidos de cesárea, peso adequado e Apgar 8. Uma das gêmeas apresentou febre em seguida do nascimento e um hemograma evidenciou neutropenia. Repetidos exames em 24 horas, com piora da neutropenia, 80 neutrófilos granulosos na gêmea 1 e 54 na gêmea 2. Seguiu-se de diarreia, distensão abdominal e sepse. Foi realizada 2 doses de granuloquine e as pacientes recuperaram-se. Mãe hiperimunizada HLA, com painel de anticorpos anti-HLA de 76% de classe 1 e 99% de sensibilização de antígenos de classe 2. Presença de anticorpos contra o sistema próprio dos neutrófilos, chamado HNA. Prova cruzada contra linfócitos e granulócitos positiva. A doença acontece na frequência de 0,1% dos nascimentos e corresponde a 140 casos anuais no Rio Grande do Sul. Eles ficam, na maioria das vezes, sem diagnóstico, tendo em vista a falta de avaliações de histocompatibilidade na maioria dos grandes hospitais. A associação do HLA com doenças pode acontecer devido à resposta imune prejudicial, resultado da apresentação pelos macrófagos de peptídeos para os linfócitos CD4 e CD8. Esses peptídeos podem ser próprios, self, peptídeos antigênicos e peptídeos self alterados. Como exemplo, a doença celíaca, em que a gliadina é apresentada pelas moléculas HLA-DQ2 e DQ8
pelos macrófagos aos linfócitos, desencadeando uma doença autoimune. O HLA pode não ter um papel direto ou responsável pela resposta indesejada, causando doença, mas ser um simples marcador dessa doença. Na hemocromatose, pensava-se ser o gene HLA-A3, que é muito frequente nos pacientes, ser o responsável pela doença, mas depois identificaram o gene HFE, muito próximo ao nível cromossômico, em desequilíbrio de ligação exatamente com HLA-A3. A tabela mostra as doenças com maior associação com HLA. Existem muitas doenças com associação. O risco relativo é decorrente da fórmula em anexo, sendo que valores acima de 1 indicam alguma associação. Veja que as doenças apresentadas têm um risco relativo muito elevado e a tipagem HLA pode inclusive ajudar no diagnóstico de alguma dessas patologias. Além das teorias para associação do HLA com doenças, devemos ter em mente que sempre será necessária a participação de fatores ambientais. A espondilite anquilosante é uma sacroiliite bilateral, acompanhada muitas vezes de uveíte anterior aguda, inflamação da câmara anterior do olho. Raramente temos pacientes com envolvimento cardíaco. A presença do HLA-B27 é maior do que 90%, sendo que na população normal chega a 4,6%. As espondilites, de uma maneira geral, são doenças inflamatórias com envolvimento da coluna, lombro-sacra e de articulações periféricas, frequentemente associada com inflamação da câmara anterior do olho. A espondilite anquilosante dessas espondilites é a com maior associação com o B27. A artrite psoriática é outra patologia associada com psoríase cutânea, podendo também ter 61% dos pacientes com HLA-B27. A síndrome de Reiter, que corresponde à doença com artrite, uretrite e conjuntivite, é outra patologia com essa associação. A espondilite anquilosante é uma artropatia inflamatória progressiva crônica. Os pacientes se apresentam com dor intensa e rigidez na coluna, que podem acabar causando a fusão das vértebras. A radiografia mostra a fusão das vértebras. Em um estudo com pacientes com espondilite, com 17 anos de acompanhamento, aproximadamente 20% apresentaram evidências de fusão espinhal completa, também conhecida como coluna de bambu. A tipagem HLA-B27 é quase sempre realizada por PCR, reação em cadeia da polimerase, onde se identifica pelo método SSP uma banda de DNA específica do HLA-B27 após a eletroforese em gel dos produtos amplificados pelo PCR. Mimetismo molecular e peptídeos artritogênicos. O HLA-B27 pode apresentar certos peptídeos microbianos, similares a antígenos próprios, self. Esses podem estimular os linfócitos TCD8 a reagirem cruzadamente com os tecidos, causando inflamação. Vários peptídeos microbianos já foram identificados como a enzima nitrogenase da Klebsiella, a enzima pululase da Yersinia enterocolítica. A Shigella e Salmonella também têm sequências de 6 aminoácidos homólogas ao HLA-B27. Algumas publicações relacionam o B27 com a flora intestinal. Doença celíaca, enteropatia induzida pelo glúten. É uma doença imunológica com grande prevalência no aparelho digestivo, em torno de 1% na população. Doença inflamatória devido à ativação de linfócitos T específicos contra o glúten, encontrado na gliadina do trigo, secalina do centeio e ordeína da cevada.
resultando na formação de autoanticorpos específicos, atrofia dos vírus intestinais e má absorção. A genética e a patofisiologia da doença celíaca depende da identificação de moléculas HLA apresentadoras de peptídeos do glúten para os linfócitos T. Estima-se que o HLA represente 40% do risco genético para essa doença. A doença celíaca aconteceu por mudanças no hábito alimentar dos homens. Intolerância ao glúten existente no trigo, cevada e centeio. Má absorção e distensão abdominal, diarreia, desnutrição, presentes na maioria dos afetados, existindo casos assintomáticos. Infiltração com linfócitos intraepiteliais no duodeno. Atrofia dos vírus e criptas da mucosa intestinal. Virtualmente todos os pacientes têm o HLA DQ2 ou DQ8. O risco relativo da doença é maior do que 200. Os linfócitos TCD4, específicos para peptídeos modificados do glúten, ligados ao HLA-DQ. Perda da tolerância imune intestinal após infecções virais pode iniciar a reação linfocitária contra os peptídeos do glúten. Na figura, podemos entender que o glúten e sua proteína gliadina é absorvido pela mucosa do intestino e sofre a ação da transglutaminase, que elimina um grupo amino da molécula. A gliadina é, então, fagocitada pelas células dendríticas e apresentada pelas moléculas HLA, DQ2 e DQ8 aos linfócitos CD4. Esses estimulam dois tipos de resposta. A TH2, que induz os linfócitos B a produzirem anticorpos IgA antigliadina e antitransglutaminase. E a resposta TH1, que faz com que os linfócitos estimulem a produção de interferon gama e interferon alfa. Essas respostas com anticorpos e com interferon causam a infiltração da mucosa por linfócitos e neutrófilos. A inflamação da mucosa leva à atrofia dos vírus e criptas intestinais. A mucosa fica como se fosse um papel. No intestino de um indivíduo normal, encontramos uma proporção de 3:1 entre a altura dos vírus e a profundidade das criptas intestinais. Na mucosa normal, encontramos menos de 25 linfócitos intraepiteliais por campo microscópico. No início do processo da doença celíaca, teremos mais linfócitos intraepiteliais. No entanto, as alturas e profundidades são mantidas. Com a evolução da doença, teremos mais linfócitos intraepiteliais e diminuição da proporção altura-profundidade. Nas doenças mais graves, teremos um achatamento das criptas e um grande número de linfócitos intraepiteliais. A doença celíaca pode estar associada com a deficiência isolada de IgA. Acontece mais de 10 vezes pacientes com deficiência isolada de IgA entre os celíacos. A dermatite herpetiforme, doença de Jüring, também é muito frequente associada à doença celíaca, assim como o diabetes. A dermatite herpetiforme de Jüring está associada à doença celíaca e também com a presença do HLA DQ2 e DQ8. São erupções papulovesiculares com intenso prurido simétrico em superfícies de extensão, nádegas, região sacra, atrás do pescoço, escalpo, ombros, joelhos, linha dos cabelos, face, boca e lábios. São vesículas muito pequenas, com cerca de 1 centímetro. Varia de acordo com a ingesta de glúten. Inicia por volta dos 20 a 30 anos. Elas diminuem com a dieta
e nem sempre estão presentes junto com os sintomas digestivos. O rash cutâneo tem 3 estágios. No primeiro, o paciente nota leve descoloração da pele no local onde as lesões aparecem. No próximo, as lesões se tornam vesículas e pápulas agrupadas. Na melhora das lesões, essas mudam de cor e a pele fica mais clara ou até mais escura. Devido ao prurido, poderemos ter crostas. Na derme, encontramos edema, dilatação vascular e infiltrado celular com linfócitos e eosinófilos. O diagnóstico da doença celíaca deve acontecer mantendo-se o paciente com glúten antes dos testes laboratoriais. Devemos dosar a IgA total, que pode estar deficiente, e a IgA antitransglutaminase tecidual. Esse é o principal exame que hoje realizamos. Também a IgA antiproteínas do endomísio. Ambos têm alta especificidade e sensibilidade. A biópsia intestinal pode ser feita observando sempre retirar amostras da primeira, média e terceira parte do duodeno. A tipagem HLA DQ-alfa e DQ-beta é importantíssima. 95% dos pacientes apresentam o haplótipo DQ2. O restante 5% tem o haplótipo DQ8. A ausência de DQ2 e DQ8 exclui o diagnóstico de doença celíaca. Esse é o teste de detecção dos alelos DQ que utilizamos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então aqui usamos diversos primers para amplificar a região DQ e chegarmos à conclusão da doença celíaca quando apresentam os alelos correspondentes. O tratamento da doença celíaca é a dieta livre de glúten, sendo que mesmo com ela, cerca de 5% dos pacientes não melhoram. A endoscopia para observar a melhora da inflamação deve ser feita de 6 a 12 meses após o início da dieta, acompanhar com a IgA antitransglutaminase. A artrite reumatoide é outra doença associada ao HLA. Ela é uma poliartrite simétrica. Os pacientes iniciam com febre, mal-estar, dor nas articulações pequenas das mãos e os pés, inflamação da sinóvia, que leva à destruição da cartilagem óssea. Prevalência de 1%. Então é uma doença imunológica dentro da articulação, com os macrófagos tendo papel destrutivo, importante, provavelmente mediado por linfócitos T-CD4. O HLA-DR4 é positivo em pacientes caucasoides, japoneses e ameríndios. 70% dos pacientes têm DR4. Quando o paciente é DR4 01 e DR4 04, são, portanto, homozigotos para o DR4, eles têm um elevado risco de doença. Esses alelos compartilham e codificam uma sequência conservada de aminoácidos nas posições 70 e 74 da terceira região hipervariável da cadeia do HLA-DR beta 1. Nesse local, tem sido postulado que se liga um peptídeo artritogênico a ser apresentado para os linfócitos T. Diversos agentes infecciosos foram propostos, mas nenhum ainda comprovado. A citronilação é a modificação prostranslacional das proteínas, resultado da conversão enzimática da arginina carregada positivamente para a citrulina neutra. A artrite reumatoide é específica para a presença de anticorpos contra esses peptídeos citronilados. Sugere que proteínas citrulinadas possam ser candidatas a serem artritogênicas e apresentada aos linfócitos T pelos macrófagos. A artrite pode ser induzida em camundongos transgênicos por fibrinogênio citronilado.
A diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune mediada por linfócitos T, que leva à destruição das células beta produtoras de insulina no pâncreas. Existe nos pacientes também a presença de autoanticorpos contra as ilhotas. A associação HLA-DR3-DQ2 ou a DR4 com DQ8 é importantíssima nos pacientes. 90% dos pacientes têm o haplótipo DR3-DQ2 ou DR4-DQ8, contra 40% dos controles. O haplótipo DR3-DQ2 é mais frequente em múltiplas doenças autoimunes e também no diabetes. O DR4-DQ8 é mais encontrado no diabetes do tipo 1 em populações europeias, onde 95% dos doentes têm a genética DR3 ou DR4. Existe recorrência da doença em pâncreas transplantado entre gêmeos. Uma criança na Finlândia tem 35 vezes mais risco de diabetes do que no Japão. O haplótipo diabetogênico HLA-A1B8DR3-DQ2 em desequilíbrio de ligação nos pacientes caucasoides. Raro em japoneses e índios sul-americanos, que não apresentam esses haplótipos. Posição 57 do HLA-DQ-beta predispõe ou protege ao diabetes. John Todd, em 87, descreveu que a presença do ácido aspartico nessa posição 57 da molécula protege para a doença. Se em vez do ácido aspartico tiver alanina ou serina, ela predispõe para o diabetes. Esse resíduo é crítico e permite a ligação com peptídeos de autoantígenos, ocasionando a resposta de linfócitos T autorreativos, levando à destruição das células produtoras de insulina. A birdshot corioretinite é uma rara forma de uveíte posterior autoimune, crônica e bilateral. Grande possibilidade de dano irreversível e perda da visão. Corresponde a 1,5% de todas as uveites. Ela tem uma forte associação com HLA A2902. Então, é uma inflamação com pontos cremes no epitélio retiniano com despigmentação. Lembra um tiro de arma de calibre 12. Os pacientes costumam ter aproximadamente 50 anos. E quase todos são A2902. A narcolepsia é uma doença crônica autoimune com disfunção de neurotransmissores, chamados de hipocretinas, de início entre a primeira e segunda década de vida do indivíduo. Os sintomas essenciais são cataplexia e sonolência excessiva. A cataplexia é definida como episódios súbitos, recorrentes e reversíveis de fraqueza da musculatura esquelética desencadeado por situações de conteúdo emocional. A pessoa simplesmente desaba. Critérios de diagnóstico clínico são de sonolência excessiva e cataplexia. HLA em narcolepsia, o diagnóstico nós temos a tipagem HLA DQ-beta 10602, que é positiva com níveis de hipocretina abaixo de 110 picogramas por ml. O DQ602 apresenta-se em praticamente toda a população com narcolepsia, com cataplexia junto, e em 40% a 60% na população de narcolepsia sem a cataplexia. A autoimunidade da narcolepsia pode ter como base a apresentação pelos macrófagos de peptídeos associados à hipocretina para as células T por intermédio das moléculas HLA-DQ0602, gerando uma resposta inflamatória com citotoxicidade e destruição de células hipotalâmicas no cérebro.
hipersensibilidade ao abacavir. O abacavir é um antirretroviral, inibidor da transcriptase reversa, usado para tratar pacientes com HIV. Um efeito adverso dessa medicação é a reação de alergia, que pode ser severa. Essa reação está associada com o HLA-B5701, com um risco relativo maior de que 500. Caso o paciente for 5701, ele não deve usar a medicação. O abacavir liga-se não covalentemente ao HLA-B5701 no fundo da molécula HLA, modificando a forma. Essa forma alterada estimula a apresentação e ativação de linfócitos TCD8, resultando na secreção de mediadores do TNF-alfa e gama-interferon, induzindo a reação de hipersensibilidade retardada. Por último, entre as doenças associadas ao HLA de importância definitiva, vamos incluir também a doença de BC. Ela pertence a um grupo de vasculites que causam uveíte anterior, inflamação da câmara anterior do olho, úlceras orais e vaginais. Apresenta marcada distribuição geográfica no Mediterrâneo e foi chamada de doença da Rota da Seda. Está associada ao HLA-B51 em 50% a 70% dos pacientes, especialmente aqueles com descendência turca ou asiática. A tipagem HLA-B51 tem sensibilidade de 51% e especificidade de 71%. Logo, sua presença nem sempre acontece nos pacientes. Mas a nossa experiência é sempre válido tipar o HLA-B51 nos pacientes com doença de BC. A psoríase é outra patologia que está associada com o HLA, especialmente o HLA-C 0602, que na população normal corresponde a 2,8%, e nos pacientes com psoríase encontramos 20% com esse alelo HLA. 2% das pessoas apresentam psoríase somente. São placas escamosas ovais, marginadas, proliferação de queratinócitos, células produtoras de queratina. Então é um eczema. Existe a forma gutata, que ocorre após infecção estreptocócica. Os pacientes podem acompanhar-se de artrite. É uma doença mediada por linfócito T. Então, com a psoríase, vamos concluir essas doenças associadas ao sistema HLA, existindo muitas outras, com riscos relativos menores, mas de não menos importância. Muito obrigado.